dias aqui, o nosso devocional diário, às 7 horas da manhã, horário de Portugal, de segunda a sexta, e aos domingos, 7h30, sábados e domingos, 7h30. E nós estaremos aqui levantando o altar para o Senhor nos primeiros momentos do nosso dia, lendo a palavra do Senhor. E nós estamos lá no estudo de Romanos, e nós vamos iniciar agora Romanos 14. Ontem nós falamos sobre Isaías 43, uns versículos ali de Isaías 43 e Isaías 44, ali a primeira parte deste capítulo, e falamos sobre raízes, né, raízes secas, como que estão as nossas raízes, a nossa busca pelo Senhor. Geise, bom dia! A nossa busca pelo Senhor, como estão as nossas raízes, se são raízes superficiais, aquelas que em qualquer tempestade a árvore tomba, conforme eu falei ontem, o exemplo que eu dei, ou se as nossas raízes são raízes profundas no Senhor, profundas na palavra dele, onde nas tempestades das nossas vidas, e nós não vamos fugir dessas tempestades, nós vamos ter tempestades, nós vamos ter desertos, nós vamos ter vales muitas vezes que nós achamos que nós não vamos chegar até o outro lado. Se nós não nos agarrarmos, né, com raízes profundas nessa palavra, na confiança neste Deus, nós vamos tombar, conforme o exemplo que eu dei ontem. Então, hoje nós vamos iniciar, o Senhor continua falando sobre o amor, o capítulo 13 de Romanos, a parte B, que foi que nós fizemos anteriormente, ele falava sobre o amor, né? O amor ao próximo, o amor a Deus, quando nós deixamos os nossos pecados de lado e então começamos a seguir Ele verdadeiramente. E hoje nós vamos continuar falando sobre o amor, mas agora de uma forma diferente, sobre o julgamento. Tantas vezes nós matamos no coração outra pessoa por causa dos julgamentos que nós fazemos. E Deus vai falar um pouco mais sobre esses julgamentos, dando exemplos ali em relação à comida, em relação a dias sagrados, mas nós podemos ir um pouquinho mais fundo nesse entendimento. Mas vamos orar. E já vamos começar. Senhor, eu te agradeço por esse dia, Senhor, eu te agradeço por esse início de semana, Senhor, eu te agradeço porque nós já estamos agora aqui firmados com os pés na rocha daquele que é o nosso Salvador, daquele que nos ajuda. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento em relação a essa palavra tão preciosa aqui que Paulo vai citar, que vai explanar, nos explicar aqui no capítulo 14 de Romanos. Senhor, nos ajuda a entender um pouco mais sobre Ti, Senhor. E então nós estaremos com um pouquinho a mais de Ti, Senhor. Estaremos um pouco mais cheios de quem Tu és nesse dia, Senhor. Nos dá a porção do alimento necessário, Senhor, para que nós possamos estar firmes, em pé, nesse dia, diante de Ti, diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. E aí o capítulo 14, vamos começar aí, nós vamos falando a respeito. Capítulo 14 de Romanos. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, o irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Eu gosto muito dessa parte. O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Aqui, dentro desse contexto aqui, diante das leis ali que foram deixadas por Moisés, os judeus tinham muitas restrições alimentares. Então agora eles vieram para Cristo, estão vivendo ali a boa nova, estão ali, não, para os judeus eu acredito que deve ter sido algo muito transformador, muito difícil mesmo aquele convívio. Imagina, eles não podiam se relacionar com outras pessoas que não fossem da mesma fé, eles não podiam
comer alimentos que não fossem aqueles alimentos que já haviam sido pré-determinados e haviam restrições de alimentos. Eles não podiam, por exemplo, deixar de dar sacrifícios para que os seus pecados fossem, que houvesse redenção dos seus pecados. E agora então eles vão para Cristo. Agora então eles podem comer todo e qualquer alimento. Eles ali agora vivem em grupo ali junto com os gentios que antes não estavam na presença do Senhor, mas que agora são acolhidos pelas boas novas. Então eles começam ali num conflito, não só interior, mas um conflito também para com os outros. Os olhos começam a julgar, não, como que eles estão comendo essa comida? Como que eles estão comendo algo que Deus lá atrás disse para não comer? Como assim, se Jesus disse que as leis, nada que ficou para trás, seria banido, né? Então é uma mudança, o que nos fala ali em Romanos 12, que quando nós vamos para Cristo, há uma mudança no nosso pensamento, uma mudança no nosso comportamento, uma mudança no nosso olhar. Então, nós vamos mudando conforme a palavra de Deus vai nos expressando. E aqui Paulo está dizendo para eles: olha, não julguem os seus irmãos, olha, não criem contendas, não criem brigas. Quem julga eles é o próprio Deus, né? Que aqui eu gosto muito dessa passagem que fala no versículo 4: quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Então, nós somos servos do Deus vivo, do Deus poderoso. Nós andamos com Jesus, é Jesus que conhece as intenções do nosso coração. Os nossos olhos humanos muitas vezes veem situações, condenam a pessoa na nossa mente, no nosso coração, mas as intenções do coração da pessoa só o próprio Deus conhece. Claro que existem pecados que são muito claros, né? Pecados que são muito evidentes, que são recorrentes, e mais para frente, eu estava lendo agora há pouco sobre 1 Coríntios também, a repreensão de uma pessoa que foi feita ali na igreja, e depois Paulo fala lá em 2 Coríntios que, e possivelmente deve ser essa mesma pessoa que depois da repreensão, depois do castigo, depois de ser disciplinado, então os irmãos deveriam acolher novamente aquela pessoa. Então, assim, ó, voltando para esse contexto, o nosso Deus é que nos dá as orientações, mas aqui Paulo ele vai falar o seguinte, ó, a partir do 5. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrá-lo. O Senhor, ao Senhor, né? Uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus, pois não vivemos nem morremos para nós. Olha, não tem nada a ver sobre nós. Se vivemos é para honrar o Senhor e se morrermos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Há umas décadas atrás começou um movimento muito grande no cristianismo, onde pessoas começaram a se levantar contra os próprios irmãos em funções de denominações, em funções de situações dentro do contexto religioso, a maneira de ver, a maneira de adorar o Senhor. E esses conflitos começaram a gerar ódio entre as pessoas. E esse julgamento aqui, Paulo dá uns exemplos bem simplesinhos, né, de como nós não devemos julgar os nossos irmãos em relação ao que nós fazemos, né? Que no final das contas tudo é para adorar a Deus. E o Senhor que olha ali as intenções do nosso coração, é este Deus que vai e nos julga verdadeiramente, né? E então se levantou esse movimento no cristianismo, e onde começou a gerar muito ódio entre as igrejas, entre os cristãos, entre aqueles que serviam ao Senhor, e aquilo começou a dividir ainda mais a igreja.
toda contenda, todo julgamento descabido, em excessos, aquele julgamento que não condiz com a palavra do Senhor, ele vai trazer divisão para a igreja. E a noiva de Cristo é uma só. Não existe divisões na noiva de Cristo. O nosso objetivo maior não são as nossas vidas. O nosso objetivo maior é estar em Cristo, honrar este Deus, é levar as boas novas aonde os nossos pés pisarem. Mas para nós fazermos isso com uma consciência limpa, e Paulo ainda nos chama atenção aqui dentro dessa palavra, a nossa consciência muitas vezes ela está baseada naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós vivemos, mas não necessariamente na verdade. Então esse cuidado nós precisamos ter. Quando nós caminhamos com Cristo, muitas vezes nós estamos ali enraizados em padrões comportamentais do meio onde nós vivemos e nós vamos seguindo aqueles padrões comportamentais com a nossa consciência, achando que está tudo certo, não é isso que Deus quer. Mas a palavra do Senhor, ela nos pede para ir mais fundo, mais profundamente. E muitas vezes nós vamos nos dar conta que atos que nós estamos fazendo, palavras que nós estamos dizendo, julgamentos que nós estamos falando, estão alinhados com aquilo que nós cremos, mas não estão alinhados com a palavra de Deus. Então, essa palavra, ela liga com o que nós falamos ontem, com as raízes profundas. Quanto mais nós vamos no Senhor, mais nós vamos estar alinhados com o que Ele quer diante da palavra dEle. E me lembrou muito de uma situação que eu vivi lá atrás, que eu já contei aqui em um dos devocionais, mas isso nos mostra a nossa consciência, né? O nosso coração, quais são as nossas intenções. Eu fui oferecer um dinheiro como oferta para o Senhor e eu levei um choque no meu dedo e veio uma voz me dizendo, olha, esse dinheiro não é teu. E o que eu estava oferecendo? Eu estava ali oferecendo o dinheiro do caixa do meu chefe, que todos os meses eu fazia o acerto com ele, mas eu já havia inserido aquele dinheiro na minha carteira, porque quando eu saía para comprar o café, para comprar o copo ali para o escritório, eu já tinha o dinheiro na minha carteira. Então, todo final de mês eu fazia o meu acerto. Conscientemente, eu estava tudo bem comigo. Só que eu estava oferecendo um dinheiro para o Senhor que não era um dinheiro de uma oferta agradável a Ele. A oferta que eu estava oferecendo para Ele era uma oferta que desagradava a Ele. E pela misericórdia deste Deus, Ele me deu um choque no meu dedo, falou em alto som para mim, esse dinheiro não é teu. E a partir dali a minha consciência foi transformada. E é isso que Cristo faz conosco, conforme nos fala Romanos 12. Vamos ler de novo aquele pedacinho ali de Romanos 12. Onde é que está Romanos 12? Está aqui. Versículo 2, Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que é? Quando nós estamos no mundo e nós vamos para Cristo, nós estamos enraizados naqueles pensamentos. Então nós vamos fazendo, né, levando a nossa vida e nós vamos caminhando ali com Cristo, mas nós estamos ainda com um padrão comportamental do mundo. E nós só conseguimos mudar isso com a voz suave do Espírito de Deus, com ouvir a palavra de Deus, com estudar a palavra de Deus. Então nós vamos fazendo uma transformação, nós vamos limpando a nossa mente, então nós vamos andando de forma a agradar este Deus. Mas enquanto isso, Andréia, nós não estamos agradando a Deus, enquanto isso, o Senhor, que conhece as intenções do nosso coração, Ele vai nos concedendo perdão, por isso que as misericórdias são todos os dias ali renovadas, Ele vai nos concedendo perdão, Ele vai nos concedendo perdão diante da nossa falta de clareza, da nossa falta de entendimento, mas a partir do momento que eu tenho consciência do meu pecado, e eu continuo fazendo aquele pecado, se eu continuasse ali ofertando aquilo que estava na minha carteira, aquele dinheiro que não era meu,
Eu estava, então, indo, né, confrontando Deus ali com um pecado sério. Então, já não deixei mais de ser inocente. Não, eu já estava consciente diante daquilo que ele estava me pedindo, me orientando. Da mesma forma é com a palavra. Mas aqui Paulo nos diz, então, através de Romanos 14, aqui, que falando, né, sobre o julgar os nossos irmãos. O Senhor é aquele que conduz cada um de nós. O Senhor é aquele que julga os seus servos, os seus amigos, conforme ele nos fala. O Senhor é aquele que nos orienta. O Senhor é aquele que nos dá força para muitas vezes lutarmos contra situações que estão lá enraizadas no nosso inconsciente, no nosso interior, para que a nossa consciência seja mudada. E aqui o Paulo nos fala dentro desse contexto, né, de comunidade aqui. Isso aqui que está acontecendo é dentro da comunidade cristã. Isso aqui que está acontecendo é dentro da noiva, dentro da igreja de Cristo. Um olhando para o outro e julgando, um olhando para o outro. Olha, não come isso, olha, não come isso porque isso é pecado. E a consciência do outro, não, eu sou livre em Cristo Jesus. E Paulo vai nos dizer aqui um pouquinho mais para frente, todos os alimentos são lícitos. Agora a partir das boas novas, agora a partir de Cristo. E aí ele continua, né, sobre os dias. Tem pessoas que dizem, não, o domingo tem que ser o dia que você não pode fazer nada na sua casa, tem que ser só para adorar o Senhor. Eu acho lindo isso. E eu acho que a gente tem que tirar verdadeiramente um dia só para adoração para o Senhor, só para estar ali meditando, lendo a palavra dele, ainda mais os nossos dias que são dias corridos. Mas para mim, todos os dias são dias de Cristo. Todos os dias eu tenho que vestir aqui essa veste, essa veste real que ele me dá e dizer, olha, Tu és o Deus soberano sobre a minha vida hoje. Eu vou começar o dia fazendo um devocional para te honrar, para te adorar, para conhecer mais de ti, para ter mais intimidade contigo. Vou finalizar meu dia, eu faço a oração lá, Senhor, Tu és o alfa, o início, Tu és o ômega, Tu és o dono desse dia, Tu és o dono da minha vida. Para mim, todos os dias são os dias de Cristo. Mas aqui nós ali eles tinham aquele confronto sobre o sábado, né? O sábado não podiam fazer nada, não podiam cozinhar, não podiam fazer absolutamente nada. O sábado era dedicado ao Senhor. Por quê? Porque eles viviam dentro daquele contexto, o Espírito de Deus ainda não morava no coração deles, né? Eles amavam o Senhor, buscavam com todo o seu esforço, e eu creio nisso, de seguir ali as leis que foram deixadas através da Torá, através das leis que foram dadas ali através de Moisés, mas eles não conseguiam amar a Deus, cumprir tudo aquilo ali que o Senhor queria, adorá-lo verdadeiramente, porque o Espírito ainda não morava neles. E hoje nós temos o Espírito de Deus que mora em nós. Aonde que nós vamos? Se nós vamos na casa de banho, se nós vamos no banheiro, nós podemos estar em oração. Se nós vamos em qualquer lugar, nós estamos em oração. Lá em Efésios nos fala que é em espírito e em verdade. Nós devemos estar em todo o tempo em oração. Então, a nossa adoração ao Senhor é em todo o tempo. Nós não somos excluídos de viver em comunidade, de estar em comunidade. O Senhor nos pede isso. Nós devemos frequentar uma igreja, nós devemos estar com outros irmãos da fé, mas adorar o Senhor é todos os dias. Todos os dias. E eu vou finalizar aqui. E amanhã nós continuamos essa palavra a partir do versículo 10. Então, só vou ler novamente aqui o último versículo, né? Os últimos versículos. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor. Se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. E quando nós inserimos isso na nossa mente, nós vamos então ter uma espada, né, uma força maior para lutar contra os nossos pecados. Porque as nossas necessidades mundanas, a nossa carnalidade aqui, ela grita.
ela grita para fazer uma murmuração, ela grita para fofocar, ela grita para adulterar, ela grita para prostituição, né, no sentido de liberdade sexual, ela grita para fazermos as nossas vontades. Então, quando nós inserimos essa palavra, esse versículo na nossa mente, e pensamos, olha, André, o que, que é André? O que, que vale André? André não é nada, se não for em Cristo Jesus. O que, que é Andréia? Essa vontade que a Andréia quer, essa carnalidade. E aí eu coloco em prioridade, Senhor, não é a satisfação do meu falar, não é a satisfação de qualquer fofoca ou murmuração que vai me satisfazer, mas a minha satisfação, ela vem de Ti. Então, se eu consigo Te adorar fechando a minha boca, eu vou fechar a minha boca. Se eu consigo Te adorar, Senhor, não fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, então eu vou me esforçar para fazer. E foi assim, e é assim, né, todos os dias, que eu fui eliminando os pecados da minha vida. Lembra que eu falei ontem, eu fiquei 2 anos após a minha conversão, e isso que eu conheci Jesus lá quando criança, né, e passava o meu tempo todo em oração a Deus, não a Cristo, e eu ainda levei 2 anos após a minha conversão para me santificar verdadeiramente em Cristo. E eu ainda peco, mas pecados foram mudando, pecados foram diminuindo, e hoje as lutas são pecados, mas são transgressões, sim, mas essas transgressões, elas vêm imediatamente à consciência. Senhor, me perdoa, às vezes uma palavra que eu falo que eu não deveria, às vezes um pensamento, um julgamento que eu faço que eu não deveria, às vezes é uma situação, né, aquela coisa do que eu sempre fui muito espirituosa, então eu sempre dizia, eu perdi o amigo, mas não perdi a piada. Hoje a piada, ela nem vem mais na ponta da língua. Antes ela ficava ali na ponta da língua, eu disse, não, vou me segurar para não falar piadinha. E então o Senhor, ele vai tratando o quê? O nosso coração. De onde que saía a piadinha? Do meu coração, corrupto, né? Então hoje não, hoje essa piadinha, não que a gente não deva ser alegre, não deva fazer uma piadinha, mas as minhas piadinhas não eram muito. Então a piadinha não deve sair do nosso coração. E assim nós vamos tendo um coração transformado em Cristo, um caráter transformado em Cristo, todos os dias, um pedacinho de cada vez. E a palavra nos fala que é até que Ele venha ou até que nós estejamos com Ele, nós estaremos sendo transformados em Cristo Jesus. Ah, que palavra linda, gente. Que palavra linda. Vamos orar e vamos finalizar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra, eu te agradeço pelo teu grande amor, Senhor, eu te agradeço pelos teus ensinamentos, eu te agradeço pela coragem, pela força que o Senhor nos dá através de ti para lutarmos contra os nossos pecados hoje, nesse dia. Eu te louvo, Senhor, porque não estamos sozinhos nessa luta, não estamos sozinhas nessa luta. Eu te louvo, Senhor, porque tu estás conosco e o Senhor se alegra com a nossa transformação. E quando nós alegramos o teu coração, ó meu Deus, o que nós vamos receber de ti, Senhor, a tua presença cada vez mais constante, isso não tem preço, Senhor. Não tem pecado que cubra, Senhor, o grande amor, a satisfação de estarmos contigo, o preenchimento no nosso interior que vem de ti. Nós te louvamos nesse dia, Senhor. Nós te adoramos nesse dia. Sê conosco e nos ajuda, Senhor, porque somos fracos, somos pecadores e somos necessitados de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, então, se Deus quiser. Geise, um beijinho grande. Que Deus abençoe teu dia, minha querida. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.